A promessa dos híbridos que rodam mais de 1000 quilômetros com uma carga de bateria e um tanque de combustível. Hoje o vídeo ou o teste é diferente, pessoal. Estou aqui na China, na cidade de Xangai, e a gente vai fazer um teste com o próximo lançamento ou um dos próximos lançamentos da Omoda no Brasil, que é uma marca que acabou de estrear com o Jayco 7 e o Omoda 5 elétrico. E aqui eles estão mostrando pra gente o que é o Omoda 7 híbrido do tipo plug-in. Ele é quase a mesma coisa que o Jayco 7, só que da Omoda, que é quase a mesma coisa que o Tiggo 7. E aí a gente vai testar o que é o conjunto hoje sonho dos chineses. Motor 1.5 turbo, junto de motor elétrico, bateria na parte de baixo e a promessa do motor a gasolina conseguir carregar essa bateria mesmo quando ela já estiver acabando na medida certa. Ou seja, depois de uma certa altura, esse carro tem seus 70, 80 km no modo elétrico, a missão é o motor a gasolina se mostrar eficiente o suficiente para conseguir fazer os tais mais de 1000 km. A gente até não vai rodar tudo isso, mas a gente vai conseguir ali ver dentro de um percurso de quase 1000 exatamente como é o consumo. E aí, ó, de um lado lacramos aqui o tanque de combustível e do outro a gente tem lacrado a porta de recarga. E aí, bom, nossa missão vai ser descobrir a eficiência. Também uma maratona que a gente veio até o Salão de Xangai a convite da Omoda. E aí vejam que vai participar carro do Brasil, vai participar carro da Austrália, vai participar carro da Malásia, vai participar carro da Reino Unido, né? E aí também da Itália. E o ponto é, como é que será que funciona essa dinâmica? Porque é uma maratona, então o pessoal vai andar de boa, é claro, mas eu quero passar para vocês exatamente como é essa dinâmica de recarga dos carros e como é que é esse conceito que se tornou o ouro dos chineses no Brasil. É o tipo do carro que os chineses mais conseguem vender e, bom, tô curioso. E aí, qual a tua opinião? Vamos ver, já mostro mais detalhes do nosso carro para vocês. Saindo então com 90% de bateria e a gente vai primeiro rodar no modo 100% elétrico aqui pelas ruas da cidade de Xangai e daí depois a gente vai entrar no modo híbrido. Veja que no painel, ó, fala que no combinado chegaria em 1100 km e que a gente tem 90% de bateria. Aí clica ali pra gente ver, Maia. Ó, no total do carro, ó, a gente já zerou aqui o consumo em energia. Lembrando que energia é kWh, porque a gente está falando de energia elétrica. E aí o consumo do carro em litros, para a gente entender quanto o carro vai fazer e principalmente para ver como é que vai ser essa prova. Como eu comentei, aqui é uma maratona de autonomia, então vai todo mundo andar na boa, não vai ser aquele teste que vai ser parecido com o seu uso de estrada, que a gente vai andar num ritmo mais lento que o normal mesmo para fazer uma prova. E aí, ó, tem gente de vários países, tem carro da Itália, tem carro do Vietnã, tem carro da Malásia e tô aqui com o Perini do Motor One. Fala, galera. Dando um abraço. E com o Renato Maia do Falando de Carro. E aí, pessoal. E junto com a Isa também, que é Oi, tudo bem? do grupo Cherry. Então a gente vai dar uma volta, vamos entender quanto é que esse carro vai fazer de consumo aqui nessa hipótese e entender mesmo a tal da história dos 1000 km de autonomia e ver como é que é esse conceito hoje. Bora! Como eu comentei, aqui vai ser uma prova de autonomia, então vai ser um teste mais lento do que a média, mais lento até do que o quanto você viaja, para a gente entender justamente um pouco desse conceito dos carros. 54 quilômetros rodados e ainda temos, olha lá, 62% de bateria. A gente, por enquanto, ainda está apenas dentro da cidade. A gente está fazendo uma rodagem aqui dentro da cidade para entender qual é a autonomia no modo 100% elétrico. E aí a gente rodou, estava com cerca de 91%, cerca de 54 km com 30%. O que acontece só é que a gente está aqui com vários grupos e os guias são chineses. E os chineses dirigem bem mais devagar que a gente no Brasil. Então a gente vai ver que essa autonomia elétrica deve passar os 100 km, mas isso não vai se traduzir na prática com o que a gente faz no Brasil. Então já quero deixar isso bem claro para não ficar a dúvida. Por hora, ó, mais de 1.100 km indicados aqui no painel
e vamos para a viagem. Deixa eu já aproveitar para mostrar uns detalhes, ó. Esse Omoda C7 é um dos próximos lançamentos da marca no mercado. E ó, essa opção aqui tem banco claro com preto, teto panorâmico, os bancos são elétricos, o estilo bem dos chineses, hoje de tela digital aqui, velocímetro digital, head-up display e um sistema de som bacana. E é um carro, sim, bem interessante no quesito SUV e para, na minha opinião, brigar nesse mundo que a gente pode dizer que é o ouro dos chineses, né? Que é o que eles querem vender, SUVs híbridos do tipo plug-in na casa de R$200 mil para concorrer com os modelos que você já conhece. Então, estamos aqui numa primeira parada, tem pessoal de Israel, pessoal da Espanha, a gente aqui com os carros do Brasil, tem carro do Reino Unido e por aí vai. Bora lá, né, galera? Por enquanto só a cidade, estamos aqui num teste bem tranquilo de ritmo, tá? Pra ficar bem claro aí pra vocês. E aí a gente vai na sequência pra estrada e vamos fazer uma primeira perna hoje, que deve dar cerca de 400 km, a outra a gente faz amanhã. E ó, os carros todos com tanque de combustível lacra. Aproveitar que a gente deu uma parada, pessoal. Olha um posto de combustível aqui, bem simples, podemos dizer, na China. A gente tá fora de Xangai, mas ainda perto. E ó, tem aqui combustível conforme a octanagem, os carros a combustão, em que vale lembrar que carro a combustão tem placa azul, ou se é híbrido do tipo do Corolla, Heavy também. E olha aí, não sei exato a conversão, mas a moeda deles é parecida com a nossa. E ó, tá 7 o combustível, 6,72 mais barato. Tem que estar perto do Brasil numa conversão aí parelha, mas não fiz essa análise no detalhe para trazer para vocês. Só de curiosidade então, ó, um posto de combustível e vamos seguir. 124 quilômetros rodados e com 19% de bateria. Carregou um pouquinho, tava 18. Agora olha ali, ó, em vermelho, o motor 1.5 turbo começou a carregar a bateria. E agora a gente vai fazer essa primeira perna do trajeto, que tem aí cerca de 370 quilômetros, só nesse equilíbrio do motor a combustão carregando a bateria e fazendo com que o carro consiga manter aí um bom ritmo de viagem. Vamos ver quantos quilômetros por litro ele vai fazer. E como eu bem mencionei já no início do vídeo, a gente está disputando uma maratona. Então a gente está aqui em velocidades nada altas. A gente está andando aí até 80, 90, que também, por sinal, é a velocidade máxima aqui da estrada na China. Aí não me perguntem por quê, mas é a velocidade máxima. E aí a gente está entendendo mais ou menos como que vai ser a dinâmica. Entender principalmente como é que é esse conceito, porque a gente está vendo que os carros chineses eles estão muito com essa ideia de vir com motor gasolina, junto de um motor elétrico, junto da bateria e fazer esse mix que dá uma boa média de consumo. Enfim, no modo elétrico rodou 124, né? Agora está 125. Vale destacar que se andar aí com pressa, talvez fizesse o que? Uns 90 km, 80, 90 até 100. Dá uma média padrão para 18 kWh de bateria. E aí, vocês têm algo a complementar? Perini no comando, e aí? O carro é interessante, ele tem um coast, né? Ou seja, uma rolagem muito boa. Quando a gente tira o pé e não põe no modo regenerativo, ele flui muito bem. Um carro que tem uma suspensão firme, muito interessante. Volante aqui, como já te falei, de couro, com uma pegada gostosa. Ventilador no banco, então estamos bem tranquilo aqui na viagem. Como a gente já falou, o limite aqui é 80 por hora, então não adianta querer correr. Então estamos fazendo uma autonomia justa aqui na China, né? Ou seja, na velocidade máxima da via. E vamos ver o que vai dar. E o que você está achando de dirigir aqui? Diferente, mais fácil que o Brasil, mais tranquilo que o Brasil. Aqui a gente mal vê moto na rua, né? Muito mais aquelas motos que são tipo uma bicicleta elétrica, né? Então aqui você não vê moto, as faixas são muito largas, o trânsito é bem tranquilo. Então, buraco não existe? Buraco não existe. Então é um trânsito bem tranquilo aqui, bem diferente do nosso também. E fazer outra pergunta boa, pessoal, porque ele mencionou um ponto ali que é um dos que eu mais tenho notado em economia. Quando começou a falar em carro elétrico e carro híbrido, muita gente achava que viajar no modo de regeneração máxima ou até o One Pedal fosse ser o melhor. Mas não é, né, Perini? Não. Como que se complementa aí? Na estrada, se você anda com One Pedal, quando você tira o pé, o carro acaba perdendo velocidade. E quando você tem um modo de
regeneração no mais baixo, quando você tira o pé, o carro não perde tanta velocidade. Ele não regenera energia, mas ao mesmo tempo ele não perde. Então é melhor você achar a equação entre esses dois para você falar, olha, essa condição é melhor. Na cidade é o contrário. O carro vai preferir sempre, aliás, o carro vai ser mais econômico quando você bota um modo regenerativo, porque quando você tira o pé é um motivo que você tem que frear mesmo. Na estrada nem sempre tirar o pé significa que você tem que frear, né? Aproveitar a rolagem, né? E Maia, você estava dirigindo até agora há pouco, né? O que você achou de dirigir na China? Oi, desculpa. O que você achou de dirigir na China? Maia, você. Desculpa, eu tava prestando atenção em outra coisa. Tá distraído, cara. Eu gostei bastante, é bem diferente. Pelo menos nos lugares que a gente andou aqui, parecia muito mais caótico na televisão do que de fato é aqui na prática, né? A gente percebe que existe uma organização. A partir do momento que você tá aqui dirigindo, você entende uma organização mais interessante de como que funciona o ritmo do trânsito chinês aqui, sobretudo. Eu achei bem tranquilo até, no fim das contas, de andar. Legal. O pessoal tá dirigindo até então, pessoal, mas logo eu vou pedir para dar uma volta aqui também, porque eu tirei uma CNH para dirigir na China. Então vamos dar uma voltinha para fazer um pouco desse teste de consumo, mas relembra vocês que a meta aqui é economia. Olha lá, ó, vamos pagar o pedágio, tá dando confusão aí, ó, olha lá. Olha lá. Nossa, I don't speak. Estamos aqui no pedágio, pessoal. Não, mas tá escrito Deu confusão. Não tá escrito tudo igual. Galera, 338 quilômetros rodados, olha aí. E aí a gente tem um consumo médio de 27 km por litro. E o carro ainda indica no painel que ele poderia fazer seus até 1000 km de autonomia. Aí a gente já vai descobrir como é que é essa conta. O detalhe principal é esse, ó. Depois que a bateria acabou, ele está mantendo o tempo todo o carro com cerca de 19% de carga, o que é um equilíbrio, né, dos híbridos plug-in atuais. A bateria fica todo o tempo aí equilibrando com o motor a gasolina carregando e o carro, consequentemente, fazendo uma boa média de consumo. Vamos andar mais um pouco, tá chegando a minha vez de dirigir. A gente parou aqui num posto para, né, conseguir comer um pouquinho e dar uma descansada. A gente vai rodar aí na casa dos 400 e poucos quilômetros na data de hoje, e aí a gente vai andar amanhã quase o dobro disso aí para chegar numa autonomia legal e para a gente conseguir fazer alguns testes. Isso aí, né, turma? Bora? Bora. 483 quilômetros rodados e a gente ainda não carregou e também não abasteceu. Maratona segue, galera, e dá uma olhada. Carro do Brasil do lado do carro da Itália, do lado do nosso outro carro do Brasil, do lado do carro de Israel, e a gente está aqui naquela hipótese que eu já comentei para vocês, entendendo qual seria a melhor situação de autonomia desses carros, principalmente para mostrar essa ideia de híbrido plug-in, 1.5 turbo, esse conceito e ouro dos chineses. E você pode até ver, ó, que ali tem um link code do grupo Geely, que aí é outro grupo, e que também segue essa receita de híbridos plug-in. O que eu quero dizer com isso? São iguais? Não, mas os chineses estão de olho nesse tipo de carro. E bora dar uma olhada. Só antes, ó, só para vocês conhecerem, a gente estava saindo de Xangai, uma das maiores, melhores e mais modernas cidades da China. E a gente está indo em direção a Wuhu, que é onde é o centro da Chery. E a Chery tem muitas instalações e carros. A gente vai lá porque é o Moda, é grupo Chery, Jayco é grupo Chery, e lá a gente também vai conhecer várias outras marcas da Chery. Então qual que é o detalhe, galera? A gente está aqui no meio do caminho agora, que a gente rodou 480 km, é melhor, considerando que são várias pessoas, ter um tempo de descanso e também poder conhecer os lugares, né? E olha que bacana. Aqui tem um lago bonito, vários barcos para passear. Veja que tem uns barcos de luxo, né? Também. E eu até consegui hoje dar uma corridinha, tá, galera? Corri 12 km aqui em volta da China, mostrando que tem muita coisa diferente e legal aqui. Bom, bora ver a situação do nosso carro. Olha aí. O Moda 7, como eu já comentei para vocês, ele é uma variante de Tiggo 7, uma variante do Jayco 7. Os carros compartilham um conjunto, tecnologia e tudo mais. E vamos ver ali dentro como é que tá a situação. Olha lá. No momento, mesmo com a bateria ali já nos 18%, que o carro tá equilibrando,
ele já não tá aí mais com carga, então ele já tá naquela hipótese que o motor a gasolina faz um equilíbrio, né? Esse é o segredo dos chineses hoje, esse equilíbrio entre carregar a bateria e o motor a gasolina ligar e desligar. Ele tá, ó, alternando ali na casa dos 23, 24 km por litro. Número bom. Alguns outros carros alternam na casa dos 17, outros 16, outros 12. Então é aqui que a gente vai ver um pouco de como trabalha. Como eu já comentei, a gente tá sim num ritmo bem mais lento que o padrão. É uma maratona aqui, mas a ideia é ver o máximo e aí depois a gente tem um parâmetro de como seria numa condição aí mais rápida ou mais lenta, para poder dar um contexto legal para todo mundo. E aí, ó, como eu falei, cerca de 24 por litro e a gente já rodou 483 km. Também estamos revezando com o pessoal, porque tem mais gente aqui do Motor1, o Renato do Falando de Carro também, e aí a gente está entendendo um pouco como é andar na China e tudo mais. Já adianto, o pessoal aqui anda mais devagar, as ruas são mais lentas, a gente tem muito radar, então também é muito diferente da pegada do Brasil, que mesmo não podendo, a pessoa pode viajar 150, 160, que não vai dar nada, né? Não tô aconselhando, galera, mas não vai dar. Aqui tem muito radar. Então, assim, mais um pouquinho do carro. Esse aqui tá com esse detalhe branco que eu curti. Tem esse amadeirado branco que eu também achei de um tom bem legal. Modo elétrico, modo híbrido. Como manda a receita desses carros. Os modos de condução. Configurações aqui de tela. Apple CarPlay, Android Auto, tudo que tem direito. Esse banco 2 tons que eu achei que ficou bem legal, bonito. Curioso para ver os tons que vão pro Brasil. Teto solar e a traseira. Vale destacar, pessoal, que da China é tudo muito diferente no quesito carro. Esse aqui é um Omoda, que é quase a mesma coisa que um Jayco de conjunto, que é quase a mesma coisa que um Chery de conjunto mecânico, mas muda um pouco por fora, muda um pouco por dentro. E aí cabe às marcas no Brasil, importador, os próprios concessionários, entenderem e estruturarem aquilo que eles querem levar. Por quê? Porque se levar tudo, você vai ter 5, 6 carros iguais do mesmo grupo, com o mesmo conjunto, e aí não faz sentido. Aqui na China, que é o maior mercado de carros do mundo, são 30 milhões de carros, o cenário é totalmente diferente. Mas para o Brasil, a minha leitura é que tem que ser feito um cálculo estratégico, principalmente para não ter muito carro do mesmo preço, muito carro do mesmo segmento e ter cliente para todo mundo. Minha visão, tá? Bora a gente conversa logo nos próximos detalhes, só para vocês entenderem aí, 483 rodados e, segundo a tela, ainda 870 de autonomia. Bacana, né? Eu deixo frisado aqui que na minha leitura, testes de 1.000 km, 1.200 sem carregar e abastecer, não são tão úteis assim no sentido de tua prática como cliente. Mas você saber, vamos dizer que 700 km de viagem, 800, 900 que seja, você não precisa, é um número legal. Acho que é uma métrica pra gente poder falar do carro. Legal, né? Bora, galera! Então aqui então, direção a Wuhu, saindo aqui de uma cidade que fica no meio do caminho e bora lá para a cidade coração da Cherry. Vamos ver, né? Um dos maiores grupos da China, vamos ver o que tem para nós. Na parada da viagem, trouxeram a gente para fazer papel. Antes da gente chegar lá no destino final, pessoal, tem aqui um museu de papel de arroz. E aí a gente tá aprendendo como é que faz, ó. Olha aí. Aqui tem uma parte. Aí a gente mergulha essa parte de madeira aqui, tira essa água que vem, fica nessa palha, e essa palha aqui o papel começa a secar. Aí a gente colocou esse papel úmido aqui, ó, e aí depois ele começa a secar, essa superfície bem quente, e aí agora ele tá, ó, soltando ali as laterais. E todo mundo participou, então tá todo mundo aí torcendo, dando narração e tal, mas foi interessante o papel de arroz. Mergulha, né, essa parte de madeira aqui, aí depois ele fica mais seco aqui nessa palha, depois põe ali, ó, na parte quente, nessa máquina quente, e sai o papel, ó que legal. 598 quilômetros rodados, quase 600, hein? E agora estamos passando por dentro de algumas cidades aqui na China, então estamos num ritmo, né, mais tranquilo. E detalhe,
GPS chinês ajudando muita gente. Ele mostra o trajeto de um formato diferente, ao mesmo tempo que ele também mostra bem os túneis e alguns outros detalhes. O que tem sido interessante é que consegue pôr o quilômetros por litro, Perini? Consigo. O Perini, nosso parceiro. Opa, aqui. Ali, ó. A gente tá o tempo todo numa média de 25 km por litro, nesse ritmo aí mais tranquilo que a gente tá, né? Um ritmo mais devagar. O que mostra que talvez aí no ritmo de 100, 110 a gente estaria falando aí de um carro para um pouco menos de 20 por litro, que é uma média boa, né? Poder ir hoje com um carro híbrido sem carregar e sem abastecer, andar bastante, é legal, né? Estamos aqui então por dentro de algumas cidades na China e logo eu trago para vocês um pouco mais de detalhe para quando a gente estiver perto do destino. 674 quilômetros rodados e a gente ainda tem, galera, meu Deus, 752 de autonomia de gasolina se a gente continuar nesse ritmo, e tudo isso sendo feito com uma média de quantos por litro? Ó, 29 km por litro. Como eu falei, galera, a gente está participando aqui de uma maratona. Então a gente está disputando com outros países na hipótese de consumo econômico. E aí faltam agora somente 87 km. E o rei da autonomia tem sido aqui, meu amigo Perini. Perini, o que tá rolando? Tá rolando uma boa autonomia. A gente está repetindo aí os números mais ou menos que a gente fez lá de São Paulo até Foz, com outro modelo, né, que é o Moda 7. A gente já fez esse teste com o Jayco 7 e agora está se repetindo aí um resultado bem positivo, bem surpreendente. O que você acha mais legal desse tipo de teste? O que você acha que a gente consegue entender dessa experiência? Primeiro eu acho o desafio, né, porque você dirigir de uma forma ultra econômica não é fácil. Você tem que saber aí aceleração gradativa, usar o freio programado, ou seja, não pode frear muito em cima, tentar usar vários artifícios para você não parar o carro, ou seja, vir um semáforo lá na frente, vai reduzindo a velocidade, enfim, uma série de artifícios você tem para conseguir autonomia. E o que a gente pode extrair de super positivo desse teste é a evolução da tecnologia, porque esse carro aqui ele é um extensor de alcance, ou seja, o motor a combustão ele está alimentando as baterias e o motor elétrico a tocar o carro. Então mostra que a tecnologia é muito eficaz nesse caso para você conseguir rodar 1.400 ou mais quilômetros com um tanque. E quem quiser fazer esse desafio é só testar, até no seu próprio carro você pode tentar testar para ver quanto ele chegaria rodando numa situação de economia máxima. E numa vida real, por exemplo, você está com o tanque acabando o combustível, você tentar rodar de uma forma super econômica para chegar até o posto de gasolina e não ficar sem combustível na rua. E meu amigo Renato Maia, canal Falando de Carro, o que você diz, Renato, desse teste? Olha, acho que complementando um pouco o que o Perino estava falando agora, o interessante é que assim, como a gente percebe a evolução agora desses modelos híbridos, onde a gente tem mais potência elétrica do que potência no motor a combustão, né? E com isso a gente consegue ganhar essa performance, esse torque a mais. Então, nesse exato momento que você, igual a gente agora, parou o carro, que a gente vai sair, o torque do elétrico compensa muito mais. Então é dessa forma que a gente consegue ganhar muita energia, a gente consegue ganhar muito consumo de combustível, porque o motor a combustão cada vez mais faz menos esforço, né, no fim das contas. Então com isso você tem uma melhor eficiência e aí a gente consegue, você vê, um motor 1.5 não é um motor minúsculo, né, como um carro 1.0, por exemplo, é um carro 1.5 turbo, né, que ele consegue aí fazer mais de 1.400, é um consumo muito maior do que os carros a diesel, né? Antigamente você queria autonomia, você comprava carro a diesel. Hoje esses carros aqui híbridos plug-in são bem interessantes. A bateria, pensando bem nesse ponto, não é grande, né? A bateria é de 18 kW, então você consegue realmente fazer aí um long range, né? Realmente rodar bastante de uma forma bem eficiente com ele. Isso aí. Então, pessoal, eu tô total de acordo com meus amigos aqui em que o que é legal? A gente vê o avanço da tecnologia, em que hoje, ao invés, como o próprio Maia ali comentou, você precisar de um sistema diesel, de um carro para fazer longo alcance, com esse aqui você pode bater quase 1.500 andando num ritmo bem tranquilo. E se você andar num ritmo menos tranquilo, um ritmo aí de, vamos dizer, 120, 130, você tem carros para 1.000 km, sendo que ele é 1.5, mais elétrico, é barato de rodar, é eficiente, e eu considero isso um baita avanço. É legal a gente poder testar. Aqui a gente está no ritmo de uma competição mesmo com o pessoal, então a pegada é um pouquinho distinta, mas é legal para a gente conhecer um pouco de como é
a economia do carro. Mas o ponto, agora falando a verdade verdadeira, é que a gente está disputando os últimos 100 km com outros países e a gente sabe que a concorrência está bem acirrada com um dos outros carros que está andando de forma extremamente econômica também. E bom, será que a gente ganha? Vamos descobrir. Aqui estamos quase na cidade de Uhu e bora! 753 quilômetros, pessoal, e faltam exatos 7 quilômetros pra gente terminar a maratona que foi proposta pra gente, em que a gente não vai rodar mais de 1000, mas a gente vai conseguir ter uma boa ideia de quanto foi feito e quanto ainda marca. Já que olha lá o ponteiro, ó, 697 quilômetros ainda é o número indicado com gasolina. Ó, a recepção de Chery pra gente, galera. G-Tour, Chery, mais Chery, Omoda. Esse aqui é a iCar. Jesus, será que ganhamos? Olha quanto carro, galera. Aí sim, hein? Esse aqui é o quê? Excelentes e Luxid. Aí sim, ó. Olha o nosso concorrente, a Malásia. Vamos ganhar. E chegamos, hein, pessoal? Olha os carros aí reunidos. Agora eles vão fazer uma aferição de quem ganhou essa maratona, que eu já falei pra vocês, é uma maratona de melhor economia de todas. Vamos ver. Tô curioso, deu uma disputa boa aqui. A gente tava bem ansioso dentro do carro, regulando o consumo e vendo tudo que tinha. Bora. E o resultado é que primeiro lugar pra gente, 1.457 quilômetros de autonomia combinada seria o resultado, sendo que rodamos 761 e sobrou 696 quilômetros no odômetro. A moral da história, pessoal, é o seguinte: esse foi o melhor resultado de todos, mas olha ali, ó, outro grupo do Brasil, 1.264 seria o resultado. O grupo da Austrália, que acelerou mais, ó, 1.177, e no final do dia a gente acabou ganhando a competição com a melhor média de autonomia possível. Como eu já reiterei para vocês, foi um ritmo mais lento, foi um ritmo focado em total médias de consumo, velocidade às vezes 60, 70, 80, às vezes 90, mas não mais que isso. Então você vai me perguntar, tá, mas no dia a dia isso vale, não vale? No final, pessoal, é para mostrar as capacidades que sistemas hoje com motor gasolina, junto de motor elétrico e junto de bateria, ó a bateria lá, tem. Mas o que vale é entender que a gente bateu seus quase 1.500 km, teve gente de 1.100, na pior das hipóteses andando 120, 130 km por hora, ou seja, velocidade da via. O máximo da via no Brasil é 120. Então vamos dizer que você anda 150, 160 e o carro ainda roda 700, 800, 900 km. Tá bom, né, galera? Minha visão é que isso mostra o avanço que chegou esse conceito, que é, na minha opinião, o ouro dos chineses. O conjunto híbrido plug-in, você tem um motor gasolina não tão grande, 1.5 turbo, carregando a bateria de um motor elétrico, tudo ligado ali, e que consegue fazer uma mistura que o carro fica sempre no 20%, com carga suficiente para poder dar aquele push, aquela pegada de elétrico e aí ter consumo. Vale lembrar que esses carros ainda têm aqueles sistemas em que você consegue setar na multimídia para ele gerar energia até determinado percentual ou não deixar descer. Então, por exemplo, se eu fosse subir uma serra muito íngreme e eu quisesse potência, eu podia colocar nos 50%, 60% para ele segurar a carga da bateria, carregar ela e ainda ter potência. Em que esse sistema não é nada mais, nada menos que algo que todos os chineses híbridos estão adotando, põe ali na mídia, vai gastar mais gasolina para manter a bateria mais alta, mas te deixa com potência, e aí? Tem estrada que às vezes você quer economia, estrada que você às vezes quer potência, né? Galera, logo a gente vai ter um pódio aqui, já conto o que deu. E vamos ver, né, se a gente ganha a premiação legal ou não para fazer esse teste, que, como eu já expliquei para vocês, tem esses propósitos de mostrar a melhor das hipóteses, mas também entender como é que funciona. O pessoal aqui de outros carros que andou na boa conseguiu pelo menos 1.100, ou seja, legal, né? Bora, vamos ver se tem pódio. Ó, premiação, galera. Premiação. Bandeira, Brasil em primeiro. Foto. Bora. Vamos ver. Primeiro e terceiro do Brasil, hein? O Cleiton não deixando a gente esquecer. É Brasil! This is Brasil!
37 km de carro híbrido. Legal, né? Tá aí, galera. Fechando o vídeo. Ganhamos primeiro lugar, ó, no pódio. Dá um